Então, veja bem, qual que é o erro do jovem? O erro do jovem é começar a estudar filosofia, querer começar a estudar filosofia pelos caras, entendeu? A pessoa quer começar a estudar filosofia, pensa em começar lá do começo. Porque assim, ó, pensa assim, ó, a filosofia se divide didaticamente, assim, pra gente poder entender, em 4 períodos. Filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Se você pensar, vou começar do começo, e você vai lá para a filosofia antiga, aquele período pré-socrático, e você começar a ler aquilo, cara, você não passa da primeira semana. E por quê? Para, filho. E por quê? Porque o texto é pesado, é denso, é inclusive desnecessário. Não é qualquer um que vai pegar Pitágoras, Epícoro, e mesmo Aristóteles, Sócrates, Platão, e vai ler aquilo, sabe? Você vai ver lá a metafísica de Aristóteles, e você vai conseguir... Cara, não faça isso, é bobeira. Essa foi a bobeira que eu cometi lá atrás. Aí tá, beleza, você pode pensar, então, de qual desses pontos da filosofia eu começaria? Eu diria pra você primeiro listar tudo que tem, mesmo que você não vá começar de um certo lugar, mas listar pra você saber assim, você se organizar, o que que tem pra ver. Até porque conforme você for estudando, é importante que você saiba de onde que aquilo veio. Então, por exemplo, quando você for depois você pegou lá esse período pré-socrático, só listou pra saber quem que eram os caras e, enfim, da onde que partiu. Aí depois você vai falar de medieval. Medieval é aquela época em que a religião e a razão, a razão e a fé começaram a se unir. Então você tem os padres apostólicos, você tem aquela influência greco-romana na filosofia. Põe isso na folha, assim, pra você saber quem são os principais autores. Porque mesmo que você não vá começar por aí, em algum momento você vai querer voltar pra esse momento da filosofia. Porque aí é que tá a patrística. Aí é que tá Santo Agostinho. Aí é que tá fé e razão juntando ali, ó, Platão e fé. Puta, legal pra caramba. Bom, aí depois entraria filosofia moderna. De repente você já vai começar daqui. Porque filosofia moderna marca o final, acabou lá aquela era medieval. Começou, então, aquele período de feudalismo, e aí a burguesia surgiu, e aí isso depois vai gerar lá, né, a gente vai entrar em Revolução Industrial, Revolução Francesa, mais pra frente. Mas, assim, é nesse momento da filosofia que começam os assuntos mais interessantes. Então, é aquele momento marcado pelo antropocentrismo, porque é a época em que as maiores descobertas de astronomia e de ciência começam a acontecer, né? Então, você tem a tese, a antítese e a síntese nascendo como método de pesquisa, e é nesse momento que tudo começa a explodir para esse caminho que hoje a gente consegue identificar tão bem. Então é nessa época que começa, então, não, filho, Galileu Galilei é dessa época, Descartes é dessa época, Spinoza, o deus de Spinoza é dessa época. Por que nessa época começa a ficar tão legal? Nessa época tem uma galera que você já reconhece. O Hobbes é dessa época, Montesquieu, Maquiavel, John Locke, Adam Smith. Pô, John Locke, Adam Smith, qualquer pessoa que gosta um pouquinho de economia tem ideia de onde eles se encaixam na história, né? Pois é, eles são desse período. O Kant vem desse período. Nossa, aí, ó, eu sugiro que você pule o Kant, porque, senhor, nossa, não, deixa o Kant pra lá. Depois vê Kant. Quem mais que tá nessa época que é muito legal de ver? Não, mas pera que eu não quero me perder. Você não vê ninguém, não. Por enquanto, você só anota, tá? Você tá só se localizando. Você tá só entendendo qual que é a linha. Aí, a gente vai entrar na próxima, que é filosofia contemporânea. É aqui que, de repente... eu acho que é aqui mesmo que você vai começar. Por quê? Filosofia contemporânea é a hora da Escola de Frankfurt. Eu vou sugerir que você assista esses 2 destaques do Fernando Conrado para entender a Escola de Frankfurt. Só uma pequena pausa, mas Madame de Bovary, olha, puta que pariu. Tá, mas vamos lá, voltando. Por que essa fase é tão legal? Porque é nessa fase que a merda toda começa a acontecer. É nessa fase que começa o marxismo, o niilismo, nessa fase começa, então, materialismo, idealismo, utilitarismo. O Engels entra nessa parte, cadê ele? Filho de uma puta, tá aqui ele, ó. Ele tá aqui, é aqui que entra o Capital do Marx, que foi a coisa mais desgraçada que eu já li nessa minha vida. O Schopenhauer, o Comte, o Nietzsche, é dessa época.
Tá, beleza. Aí você esquematizou, né? Anotou tudo lá, entendeu qual que é essa época. Você vai começar a estudar por ela. Então, você vai começar por ela, de novo, lendo o cara que leu. Então, você vai procurar alguns autores ou algumas pessoas dos nossos dias falando sobre essas obras, sobre esses autores, sobre essa época. Você vai ver o Fernando Conrado falando disso, você vai ver o Denis Xavier falando disso, até porque na coleção Breves Lições do Denis, puta, meio caminho tá andado. Você vai lá ver, o Pondé, se não me engano, tem uns 3, 4 cursos dessa, se não me engano, precisa ver. Mas eu sei que o Pondé também fala muito dessa época. Desses de hoje, são esses que eu gosto. Eu gosto muito, mas muito. Para isso, única e exclusivamente para isso, eu gosto muito do Olavo. Para isso. Não gosto do Olavo da internet, não gosto do Olavo do Twitter, não gosto do Olavo da Terra Plana, não gosto de nada disso. Mas o COF, o curso online de filosofia dele, te dá uma base muito boa. Para fazer, você tem que ser adulto. Se você for criança, do tipo, ai, não quero, não gosto, você não vai conseguir. Se você for adulto, do tipo, eu acho ele um paspalho, mas eu quero pegar o que dele é bom, você vai pagar lá R$60 por mês no COF, vai assistir a primeira aula, dá vontade de chorar de tanto desgosto, porque o áudio é horrível e tal, mas depois já melhora e, porra, é legal pra cacete. Eu já me mexi, já tô até com calor. Aí é o seguinte, chegou nesse ponto, então você já tá com o Denis Xavier aí, daí você vai ver Rand, né? Vamos ver Rand, vamos olhar Rand, que é o santo graal da coisa toda. Então, assim, entende como que mais ou menos eu faria? Anota tudo pra você se localizar. Você vai começar pelos da contemporânea, por quem leu os da contemporânea. E conforme você for lendo, você vai sentir necessidade. Então, tipo assim, ó, quando eu comecei a ler Rand, eu falei, cara, eu preciso ler Aristóteles, preciso ir lá ver o que é, entendeu? Quando você vai ler Rousseau, você fala, cara, não dá pra eu parar aqui, eu tenho que ver quem ele leu. E isso vai aos poucos.